Galera, boa noite, paz do Senhor, Renato Átila aqui. Notaram que tá diferente o fundo? Ali é o cantinho da Ana. A Ana está na barriga da Priscila e daqui 2 meses ela vem ao mundo. Você vai ver que tem uns Beregenites ali, ó, que vai colocar ursinho, eu acho. E também tem a Priscila, aparece aí, Priscila, minha esposa Priscila, que me apoia nesses vídeos. Às vezes ela fica sem paciência, porque eu gravo muitas vezes, porque eu erro. Enfim. Mas hoje eu estou fazendo esse vídeo rapidinho para falar sobre um assunto interessante. Alguns pensamentos que eu tenho tido durante a semana aqui, resultado de uma proposta que me foi feita para palestrar em um seminário teológico ali em Hortolândia, na igreja do meu amigo pastor Anderson. Então, a proposta foi ministrar sobre vida cristã e relacionamentos. Relacionamentos no sentido geral, não só marido e mulher, namorado e namorada, mas no sentido geral. E falando de relacionamentos nesse mundo, ou nessa sociedade que a gente vive, é um pouco difícil, porque a gente tem uma certa diferença dos relacionamentos que nós tínhamos há uns 10 anos atrás e dos relacionamentos que as pessoas julgam como relacionamento hoje. Então você vê um paradoxo, porque você tem 5 mil amigos nas mídias sociais, nas redes sociais, mas de fato você não sabe o que é um relacionamento de verdade. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, para a Bíblia, eu vou ver que Deus cria um homem, um ser relacional. E isso está evidenciado já nos primeiros capítulos de Gênesis. Deus cria o homem, Deus cria a mulher, e aí Deus ele se relaciona com esse casal, né? No relacionamento, segundo alguns psicólogos, ele precisa ter pelo menos 3 aspectos. O aspecto da intimidade, né? Que é a convivência. O aspecto da informação ou da comunicação, você precisa ter essa troca de informações. E também o aspecto de atitudes recíprocas, ou seja, as atitudes elas precisam partir de ambos os lados do relacionamento. E você vai ver isso muito bem exposto no livro de Gênesis. Ao contrário do que muita gente prega e acredita por aí, Deus ele não cria o homem para suprir uma necessidade relacional que foi deixada por Lúcifer quando esse foi expulso do paraíso. De maneira nenhuma. Isso não tem nenhum texto bíblico, nenhuma prova bíblica de que isso é verdade. Na verdade, Deus não precisava criar o homem. Deus não supre, não é suprir uma necessidade de Deus, porque Deus não tem necessidades. Ele é Deus acima de todas as coisas. Mas Deus cria o homem, o fato é que Deus cria o homem como um ser relacional, porque Deus se mostra um ser relacional também. Então você vai vendo, até mesmo depois da queda do homem, Deus conversando, se comunicando e criando meios para que o homem se reaproximasse. E o meio efetivo de reaproximação, de relacionamento, foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, nós vamos ver que Deus é um ser relacional e cria seres relacionais. Você vai ver isso no Evangelho também, no cristianismo, através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo, ele criava pontes relacionais para inserir o reino do seu Pai. Então, eu acho que o grande aspecto que a igreja precisa olhar hoje é para esse aspecto relacional. Será que nós, enquanto igreja, nós estamos sendo relacionais ou cultivando relacionamentos não como um fim em si mesmo ou um fim para suprir necessidades físicas ou emocionais nossas, mas como um meio para inserir o reino de Deus na vida das pessoas? É muito mais fácil, por exemplo, eu falar com uma pessoa dos meus problemas internos ou os problemas que eu tenho na minha família, nas minhas emoções, quando eu tenho um relacionamento com essa pessoa. Eu não vou sair falando para qualquer um dos meus problemas. Então, a igreja ela precisa entender que Deus criou o homem como um ser relacional. O homem tem a necessidade de se relacionar, e a igreja ela precisa entender que uma das armas dela também é ser relacional, ser uma igreja que crie pontes relacionais
para que o reino de Deus seja inserido na vida das pessoas e da sociedade. Isso é importante quando você olha, por exemplo, para a história da igreja, alguns anos atrás, você vai ver que o que acontecia na igreja, falando de templo, né, ali no convívio dos santos, não ficava só ali. Isso era exposto ou era colocado para fora também, né? Então a sociedade era beneficiada com o agir de Deus no meio da igreja, então isso criava um relacionamento entre igreja e sociedade. A igreja era muito mais bem vista do que é hoje, infelizmente, por alguns exemplos ou maus exemplos que nós temos, mas nós, por exemplo, pegamos a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, não é uma igreja que não tinha problemas, isso é uma falácia, a igreja tinha problemas. Você vê o apóstolo Paulo falando nas suas cartas e tratando de problemas intensos ali nas suas cartas, mas é uma igreja que tinha a sociedade admirava a igreja justamente por causa que a igreja entendia que um dos aspectos importantes dela era ser relacionável, né? Se relacionar com as pessoas de uma maneira sadia. Então nós, como igreja, precisamos entender que nós, em primeiro aspecto, o cristianismo é a relação do homem com Deus, da igreja com Deus, mas também é a relação, o relacionamento de homem com homem, de pessoas, sociedade. Então, nós precisamos pensar um pouco nisso, né? Nós não fomos salvos e por isso nós precisamos viver no nosso mundinho, na nossa bolha. Muito pelo contrário. A graça que caiu sobre nós, a salvação que nos tirou da onde nós estávamos, precisa ser também mostrada para essas pessoas que necessitam. E a maneira mais eficaz de mostrar isso é quando existe essa ponte relacional. Jesus fazia muito bem isso como Filho de Deus, como homem nessa terra também. Ele criava pontes relacionais para inserir o reino do seu Pai. Então, aqui fica uma mensagem para nós. Será que nós estamos criando relacionamentos para que o reino de Deus avance através de nós para as pessoas que nos cercam? Isso é de se pensar. Se você quer ouvir mais, sábado, agora nós estaremos ali em Hortolândia. Deus abençoe, em nome de Jesus.